Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus repouse sobre você, sobre seu lar. E neste dia, nesta manhã, nós louvamos a Deus por sua misericórdia renovada sobre nós. É bom a gente fazer isso, né? Vamos fazer juntos em uma oração, louvando, agradecendo a Deus e engrandecendo esse Deus maravilhoso que sustenta a nossa vida com uma forma que não tem como a gente expressar. É maravilhoso. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por sua graça, muito obrigado por sua misericórdia que mais um dia se renova sobre nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor é esse Deus tremendo, único, maravilhoso Deus, justo, amoroso e que realmente cuida de cada de cada coisa que o Senhor criou e sustenta nesta terra. Nós te pedimos que o Senhor, por tua bondade hoje, nos agracie não só com o que o Senhor já tem preparado no sentido da vida, dos recursos, mas ó Senhor, nos conceda agora a sabedoria do Senhor na sua palavra, a instrução do Senhor e o poder do Senhor por seu Espírito para compreender, para, ó Deus, aprender a Escritura, guardá-la firmemente em nosso coração e com a bênção do Senhor colocá-la em prática. Esse é o nosso desejo, nossa oração agora, no nome de Jesus. Amém. Hoje é um domingo especial, não é? E eu queria fazer uma lembrança aqui, resgatar algo da nossa história, que é uma canção que muitas noites e madrugada, alguns jovens da igreja do Flamengo saíam pelas ruas de casa em casa das mamães aí da igreja e faziam essa homenagem às mamães. Então você, mamãe, hoje nosso parabéns, né? Meu desejo é que a bênção realmente do Senhor esteja sobre a sua vida, te instruindo, te capacitando a ser uma mãe excelente, uma mãe que realmente marca a vida de seu filho. Que Deus te abençoe muito, no nome de Jesus. A Deus toda honra, glória e louvor pelas mamães que aí estão conosco e pelas mamães que Ele nos deu, pela graça do seu poder e de sua vontade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E algumas pessoas, né, faz me pensar isso, né, saíam, eu me recordo que ainda criança cheguei a participar de alguns desses eventos, do Cláudio, a Meira, a Ângela, a Ana, a Rosângela, alguns que eu me estou lembrando, Cleomir, saíam cantando, aí eram os jovens lá da igreja. E esta é uma música que a gente demorou um pouco para lembrar. Eu cheguei a ligar para eles para lembrar como que era a letra dessa canção, porque essa não tinha no YouTube não, viu, gente? Então vou cantar esta canção aqui, uma homenagem às mães, uma lembrança da nossa história lá de alguns anos atrás, ok? Se você souber, pode cantar, não tem problema não. Você lembrar, né, me acompanha aí. Mãe, na estrada da vida, provaste, querida, amarga aflição. Mãe, Deus queira que agora tu gozes a aurora desta redenção. Mãe, Deus te deu uma vida de paz. Ó Mãe, Deus te dê alegria demais. Mãe, no turvo passado, triste atribulado, chegaste a chorar. Hoje teu filho é quem chora, pois muito te adora, nem posso contar. Mãe, Deus te deu uma vida de paz. Ó Mãe, Deus te dê alegria demais.
Que legal, não é? Lembrar isso aqui. Eu acho que a gente lembrou a música toda e também não poderia fazer menção de todos que participaram disso. Eu falei de um grupo que fazia isso, mas é bom fazer jus também que eu e os adolescentes também fizemos esse tipo de homenagem às mamães. Nossas mães ouviram muitas vezes essa canção, mas elas não cansam não, viu? Se você estiver inspirado, puder fazer uma serenata de longe para a mamãe, pode, não tem problema não. Essa situação que estamos vivendo tem sido dura, triste, mas que você receba nosso carinho, nosso afeto, a equipe de divulgação, de comunicação lá da igreja e a igreja do Flamengo também quer dedicar mais uma música, um vídeo em homenagem às mamães. Quero retribuir mamãe. Esse vídeo nós vamos ouvir agora. Mãe, como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Mãe, como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe,
Então, fica aqui a nossa homenagem a você, mamãe. Quem sabe você que está ainda no estágio de ensaio, né? Vai se preparando aí. Então, como eu disse, que Deus abençoe a todos vocês. O pessoal deve estar falando assim, não falaram o meu nome, senhor, me perdoe se eu esqueci o nome de alguém que fazia esta homenagem. Mas, como eu disse, eram os jovens da igreja, eram os adolescentes, 2 gerações assim, vamos pensar, né? Fizeram esse tipo de homenagem. As mães saíam à noite, faziam uma serenata para as mamães aí. Sinta-se acolhida, abraçada, no nome de Jesus, viu? Que bom é essa missão que Deus concedeu à mulher, missão de mãe. Eu queria, neste domingo, então, pensando nas mamães, não especificamente, mas pensando também na família, pensando nos pais, pensando nos filhos, mas aproveitando esse dia, relembrar uma palavra que eu dei à igreja há alguns anos. Eu queria fazê-la hoje de forma de estudo e não de mensagem. Eu queria então convidar você a olhar para a passagem de Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, que são os conselhos para o rei Lemuel. E eu lembro o título dessa mensagem naquele dia, Conselhos de uma Mãe. Então, nós vamos recordar isso, os conselhos de uma mãe para um sábio, para um filho, naturalmente. E assim está escrita a palavra do Senhor. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel? Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Que Deus nos abençoe. Então, meus irmãos, esta é uma porção das Escrituras inspiradas pelo Espírito do Senhor e foram aqui registradas de uma forma que nos faz pensar em alguns ensinos que esta porção tem para a nossa vida. Não é um mero conselho ou meros conselhos de uma mulher, embora a Bíblia não fale o seu nome, embora a Bíblia não destaque nada mais a não ser e simplesmente deixou aqui registrado seus conselhos ao seu filho. Seu filho, de nome Lemuel, é rei de Massá. Então, essa é uma região que possivelmente pertencia aos ismaelitas ali, vamos dizer, os parentes de Israel nesse sentido, porque Ismael era filho de Abraão. Interessante é que Lemuel significa consagrado a Deus, né? Aquele que pertence a Deus. Logo, a gente deduz, a gente pensa que esta mãe, embora esse rei não seja pertencente à família, né, dos clãs de Israel, possivelmente é um rei estrangeiro, esses conselhos aqui destacados vêm de uma casa, de uma família que conhecia, que temia o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Então é bem possível que realmente isso venha desta raiz. Mas o mais importante aqui nem é exatamente a gente conhecer e saber
quem é Lemuel, né? Onde está Massá, quem era a mãe de Lemuel, esta mãe anônima, mas é a gente estudar os conselhos desta mãe a seu filho. Então eu queria destacar 3 áreas, esses 3 conselhos eu dividi aqui em 3 áreas que são úteis na vida de qualquer filho, de qualquer pessoa, seja ela quem for, seja no sentido humano, né, moral, no seu caráter, seja da sua profissão, né, não importa. Esses conselhos são para um filho de uma mãe que foi sábia nesses conselhos e naturalmente nós entendemos que Lemuel era um sábio. Nesse aspecto, era um governante, aqui está dizendo. Ele recebeu esta instrução de sua mãe, registrou esta instrução aqui nas palavras dele, então ele está lembrando dos conselhos de sua mãe. Isso é um detalhe muito interessante porque muitas vezes nós nos esquecemos de guardar, né, mandamentos, ordenanças, preceitos, né? Ou nós temos dificuldade em fazer isso, não é porque a gente esquece, mas porque a gente não quer obedecer. Quantas vezes, eu tenho certeza do que eu vou dizer, sua mãe, minha mãe, nossa mãe falou para nós algo, deu para nós uma ordem e a gente ficou enrolando, não queria fazer aquela tarefa, não queria fazer aquilo que ela ordenou e a gente acabou ou sendo disciplinado por desobedecer ou recebendo, né, uma paga até na mesma proporção, né? Eu costumo dizer, a Bíblia ensina da semeadura, da colheita, muitas vezes nós colhemos aqui que plantamos, né? Então quando a gente é meio travesso, né, desobediente, a gente tem que pensar muito porque um dia nós vamos estar na outra posição, não é assim? Nós vamos um dia, pela graça de Deus, ter os nossos filhos e aí a gente vai se lembrar das vezes que a gente deu aos nossos pais, principalmente nossas mães, uma certa dor de cabeça por causa da nossa insubordinação, da nossa teimosia. Louvado seja Deus porque nossas mães, pelo menos a minha, eu posso dizer, foi firme em muitos aspectos, pegou no meu pé, né, e insistiu comigo para que eu ouvisse suas palavras. A maior parte delas eu creio ter escutado, mas eu me recordo de algumas que por não ter dado muita atenção, muito ouvido, eu tive que pagar por isso, seja com um fato triste, alguma situação dificultosa, seja mesmo com um duro arrependimento, porque do tipo assim, vai estudar, menino, você não estuda e de repente não vai bem na prova. Então você, filho, sabe bem do que eu estou falando. Isso não é novidade, não é verdade? Bom, mas os conselhos dessa mãe ao seu filho Lemuel, eles passam em algumas áreas da vida humana. A primeira área em que esta mãe, né, aconselha seu filho é que ele tenha uma vida de um relacionamento interpessoal, de forma moral, de forma justa, de forma prudente, de forma correta, libada. Perceba bem, a primeira coisa que ela vai falar é exatamente sobre o conselho em relação às relações humanas desse rei. Nossas relações humanas, elas podem ser construídas de forma equivocada, errada. A gente pode ter amigos que não vale a pena andar com eles, a gente pode ter atitudes ouvindo pessoas e amigos no nosso ciclo de relacionamento que infelizmente não estão dando para nós os melhores conselhos, não estão querendo conduzir suas vidas no melhor caminho e às vezes nós, por alguma razão, acabamos sendo conduzidos por essa atitude de não dar atenção às palavras, às vezes, dos nossos mestres, dos nossos pais. É certo que nossa mãe sempre nos lembra coisas do tipo, né, aquele dito popular, veja
com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Quem nunca ouviu isso, não é? Talvez você não ouviu, mas eu ouvi. Mamãe também dizia que quem mistura com os porcos dos farelos come. Então, meu querido, neste conselho a mãe de Lemuel diz: que te direi, ó filho de meu ventre? Então lá no versículo 3 ela diz: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem reis. Ela está dizendo para não se envolver com pessoas, naturalmente aqui a expressão é de mulheres, porque dentro de uma certa característica dos reis, e isso era até uma questão da ordem, né, uma ordem aos reis de Israel, que eles não se misturassem com mulheres estrangeiras, que eles não procurassem casar-se com muitas mulheres, porque isso poderia perverter o caminho deles, e isso é uma realidade, a gente vê inclusive na vida de Salomão, que não seguiu esta orientação, por mais sábio que fosse, e a Bíblia diz que as mulheres lhe perverteram o coração na sua velhice. Seu coração não era mais de todo fiel ao Senhor como no princípio. Perceba como isso é tão importante. Então essa mãe está coberta de razões quando ela diz para o seu filho, que era um magistrado, era um governante. Nossos governantes precisam entender essas realidades bíblicas. Não são simplesmente palavras, são verdades. E qualquer um de nós, sendo ou não governante, precisa dar atenção. Quando nós nos envolvemos com pessoas, nós temos que fazê-lo dentro de uma relação que é justa, que é correta. Nós não devemos nos relacionar com pessoas, né, desejando ter das pessoas aquilo que nós não devemos ter e não podemos ter. Quando uma pessoa, um homem, por exemplo, imagina, pode ser um rei, porque talvez um rei na posição que está, um imperador, alguém que tenha muito domínio, muito poder, pense que pode ter qualquer coisa. E aí as pessoas se iludem, né, achando que o dinheiro pode comprar tudo, o poder, a fama pode comprar tudo, e começa a se relacionar com as pessoas de uma forma equivocada. Começa a ter relações, né, inclusive relações físicas com as pessoas que não são a sua família, não é a sua esposa, não é? E isso é claro na Bíblia, vai ser um delito terrível, porque essa pessoa vai estar envolvendo-se, se não for casada, numa promiscuidade terrível, se for casada em um adultério, não é? E isso desagrada a Deus, isso é um caminho de morte, diz a Escritura. A Bíblia fala, por exemplo, que aos adúlteros não está aberta a eles a entrada aos céus, está registrado lá em Apocalipse. Os bêbados, os adúlteros, os profanos, ou seja, aquele que ama e pratica a mentira, estes não herdarão o reino dos céus. E essas coisas são reflexos, são fruto do pecado em nós. E a gente tem a graça de Deus na sua palavra e o seu Santo Espírito para nos ajudar exatamente a vencer todas essas coisas. Então preste atenção nisso. Nós não devemos gastar nossa vida com mulheres, é o conselho da mãe de Lemuel a ele como um governante, como uma pessoa de condição abastada, ilustre. Mas mesmo que você seja um homem simples, o conselho vale para mim, para você, da mesma sorte. Não se envolva com as pessoas do sexo oposto, e naturalmente que vale para homens e mulheres essa dica, se eles não são a sua família que Deus concedeu a você, não são o seu cônjuge, não é? Isso é muito importante de observar. Deus abençoou o casamento é obra divina, é Deus dando-nos a sua graça, né, de relacionarmos, de vivermos em família, isso é um privilégio, e o conselho da palavra do Senhor é esse. Não é bom que a gente coloque os nossos olhos noutra que não seja aquela que é a delícia de nossa vida, não é? Nossa esposa. E da mesma sorte as esposas para com os maridos. Então nós não devemos desejar aquilo que Deus não nos concedeu. E é esta a orientação da mãe de Lemuel a ele: não tem uma vida imoral. Não seria legal para um rei ter uma vida assim promíscua, não é? Seu legado, seu reinado estaria manchado por esse tipo de prática, essa atitude. É bom a gente observar esses princípios da Escritura, esses mandamentos. Há uma série de coisas na palavra de Deus que mostra isso, a ideia da família como esta bênção que Deus dá, uma bênção que Deus promoveu
para nós, né? E ali você tem então a instrução, por exemplo, em Provérbios 6:32, que a gente, como servo do Senhor principalmente, mas qualquer homem na face da terra deveria obedecer essa palavra de Provérbios, capítulo 6, verso 32. Vou ler esta passagem aqui. Veja bem. Provérbios 6:32 está escrito: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então, a gente precisa entender esses princípios. Uma orientação aos filhos, nesse sentido, também em Provérbios 6, versículo 20 a 23, você vê assim, ó: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, isso falará contigo. Eu não sei você, mas ocorre comigo. Quantas vezes, em algumas situações, eu me lembro de conselhos de meus pais. Faça isso, ou não faça aquilo. Eu me recordo. E é duro a gente ter que dizer e concordar que quando nós, mesmo lembrando esses conselhos, que eles também aprenderam de seus pais e vieram de berço, principalmente esses que vieram de berço cristão, aprenderam com as escrituras, é duro quando a gente não dá ouvidos, porque certamente quando não damos ouvidos à palavra do Senhor e aos conselhos bons que nossos pais nos dão, nós vamos sair chamuscados, não é verdade? Nós vamos sofrer, vamos penar por causa disso. Então é bom dar ouvidos a estes conselhos que nossos pais têm dado a nós. Sabe, filho, quando um pai, uma mãe diz assim, olha, não estou gostando dessa amizade, dessa situação, você precisa pensar duas vezes. Pense duas vezes, porque alguma coisa tem que a gente como filho não vê, a gente como amigo não vê, mas eles não sei por que enxergam, sabe? Então, preste atenção nisso, dê honra ao seu pai, à sua mãe, não seja um filho que desonra o pai e a mãe, né, que não dá ouvidos às palavras, aos conselhos do pai e da mãe. Provérbios, capítulo 10, versículo 1 diz assim, ó: filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então não seja este filho insensato. Procure lembrar dos conselhos de sua mãe, de seu pai, como o rei Lemuel está aqui dizendo, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Ele está narrando, dizendo aqueles conselhos. E certamente se ele está aqui narrando, lembrando, é porque ele guardou estes conselhos na sua memória e tem procurado colocá-los em prática. Então é fugir da prostituição, fugir do adultério, é entender que a família é uma bênção realmente de Deus, né? Lá em Provérbios 5, verso 15 a 18, a gente entende melhor ainda quando a Escritura nos instrui: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Bendito seja o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Isso é muito bacana, né? A gente poder ver a palavra do Senhor nos instruindo. Em Provérbios 14, versículo 1, diz: a mulher sábia, esta edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Há um grande conflito, muitas vezes, né, na sociedade, na família, por não entender bem essas coisas, não entender bem cada qual o seu papel, mas o papel do marido é amar a esposa e o papel da esposa é honrar, respeitar o seu marido. E isso é algo que a gente aprende e a gente vê na Escritura lá em Efésios 5, me parece que verso 32 ou 33, está escrito:
assim, esse papel do homem e da mulher. Quando o homem e a mulher eles se esforçam em fazer isso, o homem amar a sua esposa, né, as coisas vão melhor na vida dele e do seu lar. Quando a esposa se esforça em respeitar o marido, as coisas vão melhor, vai haver menos discussões, vai haver menos problemas. Não é que a mulher não possa conversar, dialogar com o esposo, dar suas sugestões, mas você precisa confiar em Deus, sabendo que o marido é o cabeça do lar e você pode às vezes falar para o marido: marido, eu penso que o que você está para decidir é muito importante, muito sério, minha opinião é essa, mas eu vou estar contigo a decisão que você tomar. Há mulheres que, às vezes, por não concordarem, entram em uma disputa com o marido e isso acaba sendo um desrespeito, vai gerar muito problema para a relação familiar. Os filhos naturalmente estão vendo isso e a gente nunca está isento do que está acontecendo. Às vezes nós até cometemos falhas nesse sentido por falta de sabedoria. Nós não temos um lugar em específico, uma maneira melhor muitas vezes de dialogar. Às vezes nós estamos estressados e acabamos discutindo na frente dos filhos. Essas coisas todas são falta de atenção a conselhos, a sabedoria não só da escritura, mas a conselhos que certamente nós temos recebido, seja dos pais, seja de outras pessoas que são sábias, e a gente deveria observar. Então, quando nós tivermos de discutir alguma coisa, vamos procurar fazê-lo de forma equilibrada, vamos procurar um lugar tranquilo, conversar, não é brigar, não é discutir. Eu sei que muitas vezes nós erramos nessas coisas, mas é bom então a gente estar lembrando esses detalhes aqui que a Bíblia está nos trazendo. Esse é o primeiro conselho para que Lemuel, né? E então é um conselho mais voltado aqui, não para os homens específicos. Se você olhar dentro do contexto, naturalmente, ela está dizendo para o seu filho. Se fosse uma filha, né, a gente estaria aplicando dessa forma. Mas ela não envolve apenas o homem, né? É um conselho que envolve a família, porque se atinge o homem, atinge naturalmente toda a família. Então, é preciso a gente compreender isso. Uma vida de uma moral correta, né? Da gente ser correto nas nossas relações. A Bíblia fala para a gente não defraudar o irmão. Muita gente fica pensando: o que é isso? É tirar de alguém o que a gente não tem direito. Então, literalmente, é um roubo. E a gente, às vezes, vê uma sociedade caminhando com um entendimento, com uma filosofia, com uma atitude que é de muita licenciosidade, de muito abuso, e isso é porque a gente não está entendendo, a sociedade não está entendendo bem como deve ser o trato com a gente mesmo, com o nosso corpo. A Bíblia diz que a gente precisa manter o nosso corpo, que é templo do Espírito do Senhor, né, preservado, guardado de todas essas coisas impuras, de todas essas malícias, de todos esses enganos. Então, nós temos que nos preservar, nos guardar para mantermos um casamento, né, onde diz a Bíblia: feliz o leito sem mácula, né? Então isso é muito bom quando a gente consegue estar andando neste caminho. E é importante mesmo para aquelas pessoas que tiveram, né, uma vida às vezes sem o conhecimento da palavra, da verdade, foram instruídos não plenamente dentro dessas palavras santas que é a Escritura, não tiveram pais cristãos e às vezes não receberam todos esses conselhos ou receberam algum conselho um pouco diferente do que a Bíblia nos ensina, mas ele conheceu a verdade, conheceu Jesus e hoje tem vivido à luz dessa Escritura. Eu sei que, como isso realmente é uma realidade, uma verdade, você deve concordar, quando a gente está falando da palavra de Deus, nos orientando dessa forma, que a gente precisa realmente desviar nossos pés do caminho do adultério, da prostituição, né, da imoralidade, porque isso só traz saúde para a nossa vida, só traz benefício quando a gente se afasta desses caminhos. Mas quando a gente se apega a esses caminhos, naturalmente, eles são caminhos que conduzem a gente para desperdícios, né, não só da saúde, mas de recursos, e às vezes pode até nos conduzir a um estágio terrível, até mesmo à morte. Quantas pessoas, por se darem a esse tipo de prática, morreram contaminados, né, com alguma doença, porque essas pessoas ficam, né, nessas relações
que não são abençoadas de forma alguma, nem são orientadas por Deus, estão seguindo ali caminhos do seu próprio coração, fazendo a venda de seus corpos às vezes, e outros, como o adultério, nem é nesse sentido, não é uma prostituição, mas é uma relação também proibida, que não deve ser desejada por nenhum de nós que já conhece a verdade. Então a gente tem que fugir da aparência do mal. E esta é a orientação primeira, o primeiro conselho da mãe de Lemuel, né, de uma mãe a um filho, nesse caso, a este rei de Massá. Então, os filhos precisam dar ouvidos aos pais nesse sentido. Eu creio que Lemuel, ele está colocando essa palavra aqui porque ele se lembrou e ele procurou seguir o conselho de sua mãe, não dar a vida dele àquelas pessoas que naturalmente iriam destruir a vida dele, né? Talvez estariam se envolvendo com ele não para se constituir uma família, para ser uma família, mas por um interesse diferente, escuso, às vezes só querendo sugar dele, às vezes até mesmo querendo destruí-lo, porque às vezes nós vemos muitas pessoas com o coração ferido, amargurado, e a tendência dessas pessoas é ferir, é também trazer feridas, é trazer amargura, porque elas não estão felizes, elas não estão satisfeitas, e esta área da vida é uma área em que as pessoas, assim como é um pecado, o pecado ele gera a morte, é como a Bíblia diz lá, uma sepultura meio que chama outra, né? Então é um abismo chamando outro abismo, é uma coisa como o buraco, né? Você começa a cavar, não tem fundo, não tem fim, né? Se você continuar cavando, você vai cavar o resto da vida e o buraco só vai aumentando, vai virar aquele abismo terrível. Então o que Deus quer é realmente nos tirar, nos livrar desse caminho de morte, desses abismos que o pecado às vezes conduz o homem a cair nele e a afundar nele. Então esse é o conselho desta mãe ao seu filho. Os solteiros deverão ter um relacionamento dentro do tempo correto. Não procure apressar, né, ou despertar o amor. É um conselho lá do livro de Cantares de Salomão, né? Não procureis despertar o amor. A expressão enquanto este não queira, a ideia não é porque é só um querer, mas é porque é no sentido de não ser o tempo. A gente não deve mesmo procurar ter um relacionamento, um namoro, fora de um propósito, de um desejo santo, né? Uma vida mais santificada, separada, pura, reservada para Deus. Você que é solteiro deve namorar de forma consciente, sem querer abusar um do outro, fora do tempo, aguardar no Senhor, porque hoje você está namorando com o interesse, às vezes, até de casar com aquela pessoa. Aliás, vai o conselho, se você não está namorando uma pessoa com o interesse de estar do lado dela para sempre, então é melhor você não namorar, porque você está procurando esse caminho. Não é prudente isso, né? Você pode acabar caindo em grande laço, em grande pecado, em grande abismo, por não ter esse coração firme, essa consciência. Talvez você precise lembrar dos conselhos da Escritura, que é, primeiro, cuidar de algumas coisas, né? Se preparar, pensar mesmo na estrutura, como vai ser a sua família, porque você, principalmente você que é homem, vai ser o chefe da casa, não é assim? O sacerdote do lar. Então, como você vai construir a sua vida, seu lar, aonde você vai morar, como você vai alimentar sua esposa e seus filhos, você precisa pensar nisso. Hoje é muito comum que esposas, né, e esposos, ou seja, marido e mulher, trabalhem, mas na hora de ter os filhos é muito importante a gente ter uma série de considerações, porque não adianta, eu sei que a vovó é uma bênção, mas ela não vai criar o filho da mesma forma, ela não tem mais a mesma energia, a mesma, por mais que tenha toda a sabedoria deste mundo, mas não é mais a mesma coisa e a responsabilidade não é dela. Os filhos precisam ser cuidados pelos pais, a Bíblia nos orienta isso. A responsabilidade não é do governo, não é da escola, a responsabilidade de criar um filho é sua, pai e mãe. É você que deve dar a eles, os filhos, desde pequenos, a instrução, os conselhos, a direção, a disciplina, não são outras pessoas. Então muitos têm errado nesse ponto
E por isso que eu estou dizendo, é muito importante você construir, edificar, saber ter paciência em adquirir e tudo isso para que você possa preservar a sua família. Se você não está dando crédito a isso, basta você fazer uma enquete, comece a perguntar às pessoas que já caminharam aí na sua frente e elas vão te dar bons conselhos. Pode ter certeza disso. Você vai poder extrair bons conselhos das pessoas que são sábias e que realmente já trilharam esse caminho e vão dizer para você o que deve e o que não deve ser feito. E você checa isso com as escrituras. Se eu estiver lá, pode seguir, meu filho. Você vai se dar bem. Então se prepare, estude, prepare-se para o casamento, constitua, né, a sua família, trabalhe. E parece que é esse texto de Provérbios 24, 27, que dá esta orientação assim básica do que eu estou falando aos solteiros. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Depois edifica a tua casa. É mais ou menos uma ideia de que se você quer casar, se você quer construir a família, prepare-se, né? Então invista hoje, teu pai está investindo em você, nos estudos, não seja remisso, não seja relapso também, né? Tem gente que é tardio em tomar atitudes para poder sair na frente. Eu costumo dizer que quem quer correr muito em determinado momento, porque deixou o tempo passar, ele está correndo já atrasado, não é? Então, tá correndo fora da hora. Quem quer alcançar, corre antes, corre sempre, corre primeiro, sabe? Então você precisa compreender isso. Não é que a gente precisa, na nossa vida, buscar somente essas coisas. De forma alguma, e naturalmente não deve mesmo ser assim. Nós não podemos buscar somente as coisas dessa terra, né? Querer ser uma pessoa próspera. Isso é dom de Deus. Ele pode abençoar muito a sua vida naturalmente, mas e principalmente se você buscar Ele antes de mais nada. Buscar Ele em primeiro lugar, como está escrito lá em Mateus 6, 33 ali afora. Quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, o reino dEle, a justiça dEle, aquilo que a gente tem necessidade, Deus é poderoso para trazer a luz, para trazer as nossas vidas no tempo certo, do jeito certo. Então não ponha os pés pelas mãos. Prepara os teus negócios, estude. Hoje é dia de estudar, é tempo de estudar, se prepare, estude. É tempo de trabalhar e estudar, trabalhe e estude. Achou alguém que você ficou apaixonado, você está amando aquela menina, aquele rapaz, que bom. Lembre-se dos princípios da Bíblia. Ele também tem a mesma fé que você, ele também confia em Deus, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que é dedicada na obra de Deus, é uma pessoa que é dedicada na palavra, na oração. Um bom partido, viu? Porque você está seguindo os preceitos corretos. É bom casar no reino de Deus aqueles que são do reino de Deus e somar forças no reino de Deus. É bom a gente não procurar quebrar preceitos e conselhos da Escritura que diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Aqui a ideia pode ser aplicada muito claramente nas relações humanas no sentido da fé. Quando você casa com alguém que tem uma fé diferente que a sua, não quer dizer que vai dar errado o seu casamento, mas quer dizer que você vai ter mais dificuldades em muitas questões quando você tiver de educar filhos, quando você tiver de tomar decisões, quando você tiver de seguir a obra do Senhor, com certeza. Então é melhor você casar como um cristão com alguém que é também um cristão. São princípios, são exemplos, são conselhos da Escritura para nós, não é? E então nós partimos agora para um outro conselho. Você vê aqui, nesta expressão dos conselhos da mãe de Lemuel, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Esta é para aqueles que estão em muita dificuldade. Eu acho interessante essa expressão, não é? É umas coisas engraçadas até dentro desse conselho, porque ele diz assim: para que estes bebam e se esqueçam de suas fadigas. Naturalmente a bebida, meu querido,
não deve ser orientada nem para estes. Existe algo melhor até do que isso. Mas eu quero dizer que estes conselhos têm a ver com a embriaguez. Tem muita gente se afundando, sabe, perdendo a saúde, destruindo a sua casa, destruindo com as próprias mãos por causa desse vício, a embriaguez, a sua vida, a sua história. Pessoas que às vezes colocam em risco não só a sua vida, mas a vida de outros. Pessoas que por causa de não seguir este conselho, de não viver embriagando-se, de não se dar à bebida, acabaram cometendo acidentes terríveis e embora elas tenham saído talvez com alguns arranhões, isso acabou levando a vida de pessoas inocentes. Então, eu queria chamar a sua atenção para este conselho da mãe de Lemuel a ele, quando ela disse que não é próprio dos nobres, né, dos reis, darem-se à bebida, uma vida desordenada. Talvez a embriaguez ela lembra muito isso, é uma vida não só no sentido de uma fuga da realidade, porque é isso que a embriaguez provoca. Por isso ela diz que o vinho, né, a bebida forte, né, a bebida, ela faz com que mesmo aquela pessoa que é um nobre, que é um sábio, uma pessoa inteligente, ela possa se esquecer daquilo que é justo, daquilo que é direito, ela pode acabar deixando de fazer de forma justa, de forma correta, um julgamento, uma atitude, uma ação, em detrimento de estar embriagado. Então, imagine, por exemplo, um juiz ir para um julgamento embriagado. Naturalmente, isso não vai resultar num excelente juízo. Alguém que esteja embriagado, de forma alguma, deveria estar na condução de um carro, isso é proibido, inclusive. Por quê? Exatamente porque a bebida tira, né, da mente do homem essa capacidade de discernir melhor, ela faz com que a mente do homem fuja, e isso é muito problemático, né? Muitas vezes mesmo, pessoas acabaram tendo problemas graves porque não deram atenção a esse tipo de condução que a Bíblia aqui está dizendo. Então o conceito tem a ver com a embriaguez. A ideia aqui é de domínio próprio. Então ela tem a ver com o rei Lemuel ter domínio sobre as coisas. Naturalmente não era apenas só com relação ao álcool, à bebida, mas ele deveria ter prudência, ele deveria ter controle sobre as coisas, sobre os impulsos dele mesmo, sobre os desejos, ele deveria ter um filtro para poder analisar suas ações, suas atitudes. É isso que a Bíblia quer mais chamar a nossa atenção nesse sentido. É a gente ter domínio próprio e não desperdiçar a nossa vida com atitudes erradas, com coisas que às vezes depois nós vamos nos arrepender grandemente. Então não gaste a sua vida não apenas com, como eu disse, um padrão fora do padrão divino, um padrão imoral. Não gaste a sua vida também com os vícios. Naturalmente aqui é mais diretamente relacionado à bebida, mas a gente poderia colocar outros vícios aqui que também fazem a gente cometer terríveis atos, como as drogas, né? Seja ela de que sorte for, pode até mesmo ser um cigarro. Não gaste a sua vida com más amizades, com influências negativas, né? Não gaste a sua vida com aquilo que traz impureza, traz essa coisa de fuga para dentro da sua alma, da sua mente, do seu coração, né? Então o que tem dominado a sua vida? Talvez é a pergunta que a gente tem que fazer. Não gaste a sua vida com essas coisas, procure ser senhor dessas coisas. Tem gente que gasta toda a vida, por exemplo, em algo que aparentemente é bom, né? No trabalho, naquela coisa desenfreada nesse sentido, que trabalha muito para ganhar, para ter, para acumular. Bom, está gastando a vida literalmente, toda a energia, toda a força para acumular. Porque você precisa, antes de fazer uma coisa dessa, saber se realmente é este o principal na sua vida, a principal tarefa da sua vida, é a principal coisa que você tem que fazer.
Você precisa entender isso. A Bíblia tem muitos conselhos nesse sentido para que a gente tenha uma vida de controle, de domínio. Domínio sobre o mal, domínio sobre o nosso pecado, os desejos da nossa carne, né? As vaidades deste mundo, os enganos deste mundo. Nós precisamos ter domínio. Então o que tem dominado a nossa vida? Será que não são atitudes assim que na verdade estão camufladas, né, de bondade, de utilidade, mas no fundo elas vão levar a gente para o inútil, para o nada, como nós pregamos há alguns dias atrás, né? Então é muito importante a gente fazer esse tipo de pergunta para nós mesmos. Por que eu vou fazer isso? Por que eu estou buscando essas coisas? Por que eu vou, por exemplo, me dar, né, a essa roda de embriaguez? Ou eu vou aceitar, né, esta droga que aquele colega está me oferecendo só porque eu não quero ficar fora ou não quero ser considerado careta? Deixa eu te dizer uma coisa, é melhor você ouvir este conselho. Não se dê, não gaste a sua vida com aquilo que é vício, com aquilo que é caminho de morte. A Bíblia orienta a gente a fazer isso. Ela nos ensina para a gente ser livre. Palavras do Senhor lá em Gálatas, por exemplo, Paulo instruindo a igreja, no capítulo 5, você lê o seguinte, ó, Gálatas, Efésios, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, você talvez nunca se envolveu com isso, que bom, fique firme assim. Você não está perdendo nada, você está só ganhando. Pergunte para quem um dia, né, estava escravo de qualquer sorte de vício, né, de embriaguez, de cigarro, de droga, de sexo, o que for. Pergunte para essa pessoa. Você vai ver a resposta que ela vai dar. Que bênção que é o fato de ser livre, de ser liberto. É terrível a sensação de escravidão. E é muito difícil a pessoa se libertar dos vícios. Há quem diga que uma pessoa que se torna viciada, ela está sempre com esse problema. Ela vai ter que lutar sempre contra esse problema, né? Aquele vício em específico. Só a graça de Deus para nos ajudar mesmo, ficar longe. E a instrução da Bíblia é sempre essa, fugir da aparência do mal. Glória a Deus por isso, né? Efésios 5,18 também fala pra gente, mais especificamente dentro da questão da embriaguez, né? Ela fala, não vos embriagueis com vinho. Por quê? Nele há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha só que interessante. Não vos embriagueis com o vinho. Nele há o quê? Dissolução. Então, você vai compreender isso e entender, né, que essa Escritura está orientando a gente a afastar a nossa vida desse tipo de caminho, né? Então, o vinho, ele traz isso, dissolução seria o ato, o efeito de dissolver, diluir. Mas o que ele está diluindo? É água? Não. É como aqui a gente está vendo o conselho da mãe de Lemuel para ele. Ela faz com que a mente, os pensamentos fujam, né, da realidade. Não consigo ver com clareza, não consigo julgar com clareza, não consigo manter a prudência, a realidade das coisas. Então esse tipo de solução, dessa fuga, né, isso é muito problemático para a vida de um homem. Um homem precisa ter domínio próprio, precisa ter domínio das coisas, ele não pode deixar as coisas dominar a ele, né? A única coisa que pode e deve dominar a gente é um amor profundo por Deus, um desejo profundo em obedecer a Ele, agradar a Ele. Isso é o que nos livra sempre, nos conduz de forma correta, nos ajuda sempre. A gente precisa lembrar disso. Então, encher do Espírito, preencher nossa vida com a presença de Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, isso depende da nossa vida. Nossa vida vai escapar, né, de muitos males
quando nós damos ouvidos a este conselho da Escritura, que é viver uma vida que tem domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então a gente precisa pedir ao Espírito do Senhor para nos ajudar a crescer nisso sempre, não é? Então, sem ser vinho, esse aqui você pode beber à vontade a água, viu, gente? Só molhar a palavra aqui, viu? Mas encher do Espírito. Esta é a orientação da palavra para mim e para você, que é filho. E certamente uma mãe não tem nenhum prazer, nenhuma alegria em ver seu filho embriagado, em ver seu filho fora de si, em ver seu filho, às vezes, caído na sarjeta. Isso deve ser muito triste para uma mãe. Então, você que é filho, seja prudente, tenha controle, tenha domínio, não se dê a essas coisas. Sabe? Tem muita gente que acha que, não, é só um pouquinho, né? Eu nunca embriago, meu irmão. Fugir da aparência do mal. Não vou nem falar nada. Fugir da aparência do mal. Eu creio que esta é uma realidade que a gente precisa encarar sempre. Lembrar sempre desse conselho da palavra do Senhor, viu? O último conselho da mãe aqui, né, de Lemuel, para a gente poder estudar, é em relação à justiça e à retidão. Ou seja, o que a gente poderia dizer aqui é: não gaste a sua vida com a injustiça, né, com qualquer sorte de impiedade, com a maldade. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa reta. Isso para um governante, para um rei, era essencial. Um rei não deveria ser simplesmente capaz de fazer boas guerras, né, um contexto militar, porque ele poderia ser um bom general, mas se ele não tivesse sabedoria para julgar, então seu povo sofreria muito. Só seria um rei de conquistas, vamos imaginar, de terras, de povos, mas sem sabedoria, todo aquele governo, toda aquela atitude, toda aquela ação, toda aquela pilhagem, é bem possível que ela daria em nada. Ela escoaria, ela se perderia muito rapidamente. Então, é importante a gente entender isso na nossa vida e aplicar isso na nossa vida. O conselho tem a ver com o serviço e com a partilha. E isso tem a ver com sabedoria. Então, o rei Lemuel guardou isso. Ele disse assim: abre a boca a favor do mudo. Verso 8 e 9, pelo direito de todos os que se acham desamparados, abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Esse é um princípio da Escritura, que é o amor a Deus e, naturalmente, o segundo grande mandamento, o amor ao próximo. Jesus diz: amará o Senhor teu Deus, né, acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. O amor, ele precisa ser verdadeiro, e um amor verdadeiro é um amor prático, né? É um amor que se transforma em atitude, não é simplesmente I love you para lá ou para cá, né? Eu te amo, né? Ich liebe dich, não é isso, não importa a língua, né? Eu te amo para cá, eu te amo para lá, não é isso, mas é transformar esta expressão, esta palavra, essa atitude, numa atitude, uma ação prática. Por isso o texto é enfático, diz: abre a boca. Sabe, lutar pelo que é justo, lutar pelo que é direito, lutar em prol do outro, do necessitado, não concordar com a injustiça, sabe, não gostar das injustiças, sabe, não, vamos imaginar, né, dentro desse contexto de mídia, dar um like para as injustiças. Isso é muito importante. Antes, pelo contrário, tem que dar um dislike mesmo, né? Tem que ser um joinha de cabeça para baixo. Não, nós não concordamos, nós não aceitamos, nós não podemos aceitar aquilo que é injusto. Por isso o texto está dizendo que o rei sábio, ele abre a boca em favor do mudo, ou seja, aquele que não tem direito, não tem condição de se defender. Quantas vezes, né, você que é jurista, você que trabalha na área da advocacia, você vê muitas injustiças. Sabe, você tem um papel importante, sabe, de ser alguém que abre a boca em prol da justiça. Seja quem for, não só o advogado, naturalmente, mas qualquer pessoa que tenha condição, que está vendo uma injustiça, precisa se levantar, segundo esta orientação,
para defender aquela pessoa que não tem condição de se defender. Então é importante a gente fazer isso. E eu quero ressaltar algo que eu não sou contra os direitos humanos, mas é bom a gente falar uma coisa aqui importante, né? Nós precisamos ser tão sábios e capazes de criar uma lei, uma regra e um direito que defenda-se em cada pessoa, em cada situação de sua vida. Mas é muito importante a gente entender que qualquer pessoa que foge ao direito e inclusive fere o direito do outro, ela está perdendo os direitos. É por isso que é difícil criar regras assim. A melhor maneira é a gente observar para as Escrituras e tentar formular as leis de uma nação com base na lei de Deus, na lei perfeita de Deus, porque as nossas leis, elas não são perfeitas, mas a lei de Deus é. Então é bom que a gente peça a Deus sabedoria e graça para julgar, para poder atender a necessidade, para amparar o órfão, o necessitado, o desamparado. A gente precisa de sabedoria, porque senão a gente pode até praticar essas coisas, mas não motivados por um amor genuíno, não motivados pela justiça, pela verdade, mas às vezes até por um interesse de querer aparecer, de querer, né? Eu imagino quantas pessoas estão aí lutando, querendo fazer coisas, mas no fundo, a luta delas não é em prol realmente da verdade, da justiça, do direito. É muito mais, às vezes, por um interesse escuso, sabe? Querendo afamar-se, querendo se vangloriar de alguma coisa, ou até mesmo querendo trazer um certo prejuízo, ou defender um interesse pessoal, ou de um grupo em específico. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, é muito importante a gente entender isso. O que Deus quer é que a gente se volte para a sua lei, porque é uma lei justa. Se volte para Ele. Ele quer que a gente, de fato, ame de verdade, que a gente pratique a justiça, o direito, a retidão, que a gente se esforce sempre nisso. Para nós, homens, isso é sempre uma luta terrível, porque ainda o pecado dentro de nós nos faz tropeçar muitas vezes. Por isso a gente precisa estar sempre clamando a Deus, sua presença, sua graça, sua palavra, seu Espírito, para nos fortalecer, nos ajudar. Quando a gente tropeçar, a gente se arrepender, corrigir, né, as atitudes erradas. Se a gente está sendo injusto, passar a ser justo. Se a gente não está sendo reto, passar a ser reto. Isso é que a Bíblia está querendo nos instruir. Então abre a boca, né? O verso 9 diz, faz a justiça aos necessitados. Então é falar, e não é só falar, é agir. Então a Bíblia ensina, vamos ver alguns exemplos, né? Que pode desfazer enganos, quebrar cadeias. A Bíblia fala disso quando a gente ensina a palavra. É o que, por exemplo, está registrado lá em Isaías 58. Quando a gente está fazendo isso, está praticando o que agrada a Deus, seguindo os seus preceitos, as nossas atitudes, a nossa devoção para com Ele está de acordo com a sua palavra. E aí não há erro nesse sentido. Então, quando nós caminhamos do jeito de Deus, fazemos as coisas do jeito de Deus, e isso não só agrada a Deus, mas redunda em honras e glórias a Ele, mas também em benefício, não só nosso, mas do nosso semelhante. Então, você pode e deve ajudar pessoas com os recursos que você tem. Não há ninguém na Terra que não possa fazer nada em prol do outro. Mesmo a pessoa mais carente, mais necessitada, há alguma coisa que ela pode fazer e ela, quando se dispõe, ela faz. Então, seja uma palavra amiga, um conselho, seja uma oração, seja uma instrução bíblica, né? Se a pessoa não conhece, lógico, ela não vai ter isso, mas se ela tem, ela poderá dar isso. As questões da nossa atitude de amor, de bondade para com o outro, elas vão além de pão, né, e de água, né, e de roupa, vão além. Né, elas podem e vão passar também pelo crivo da relação espiritual, da relação humana uns com os outros, no sentido do respeito, do amor, do carinho, da consideração.
né? E aí, nesse sentido, olhar realmente as necessidades mais gritantes, seja de comida, seja de bebida, seja de veste, e a gente poder suprir, repartir com o outro daquilo que a gente tem. Então, quando a gente faz isso, a gente até aumenta, intensifica, vamos dizer assim, a gente ganha o direito até de ser ouvido, né? Não adianta a gente querer abençoar uma pessoa com a palavra de Deus quando ela está faminta. Dê também o pão físico, né? Você vai ganhar certamente uma atenção melhor dessas pessoas, ok? Então, não é só de cesta básica, né, que viverá o homem, não é só de pão, a Bíblia diz, de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas você pode se dispor, muitas vezes, a pessoa está passando um aperto, talvez nesse tempo aí de Covid, a gente veja muitas pessoas com necessidades, a igreja, por exemplo, tem atendido a muitas necessidades, isso é bênção, é graça de Deus e precisa ser assim, mas é um exame que precisa ser feito e a pessoa não tem condição, você dispõe para ajudar, né? Uma passagem, uma oferta que ela precisa, uma conta que precisa ser paga, enfim, você pode fazer sim. Né? Lá em 1 de João, no capítulo 3, verso 16, fala a respeito do amor nosso, né, para com o nosso semelhante. Eu acho legal isso porque também no Evangelho, né, 3,16 fala do amor de Deus, que deu seu Filho para nos resgatar. Talvez até não é intencional, mas uma coincidência santa, né? Em 1 de João 3,16, o mesmo autor do Evangelho escreve assim, ó: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. É a mesma expressão que está lá, Deus deu Cristo para dar a vida dele por nós, João 3,16. E aqui, 1 de João 3,16, o autor está dizendo que nós conhecemos o amor nesta atitude prática, nesta verdade santa, Cristo deu a sua vida por nós. E aí ele completa o verso dizendo, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então é um esforço, é um empenho que nós devemos ter para com as pessoas, com o nosso semelhante. Tá bom? Eu sei que não é fácil, mas é instrução aqui da palavra que a gente precisa agir, não é só saber. Então as pessoas têm maior respeito por aqueles que os ajudam dessa forma, de forma prática, né? Elas ficam mais abertas, principalmente a ouvir a pregação do Evangelho. O mundo precisa ver na prática o Evangelho que nós pregamos e o Evangelho que nós vivemos. Então não basta a gente só falar, né? É importante a gente agir. Exemplo, tem gente gastando mais com, né, os pets, com animais de estimação, do que com pessoas, e eu digo pessoas da própria casa. Isso não é bom, isso não é reto, isso não é justo. Você pode ter o seu pet, não é problema, mas tenha domínio, nós vimos isso, né? Tenha sabedoria, saiba relacionar-se com Deus, com os outros, ponha em prática a Escritura, ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a você mesmo. O próximo não é o cachorrinho, o gatinho, o passarinho, o peixinho, não é, irmãos. Próximo é um semelhante a você, tá? Qualquer pessoa próxima a você. Então esse é o teu próximo. Alguém um dia perguntou a Jesus quem era o próximo dele. Então o próximo é qualquer pessoa perto de você. E como Deus vê isso? É uma pergunta, né? Uma pessoa entra na loja, compra lá, por exemplo, né, um bom valor para o cachorrinho, para o seu pet lá, isso é legal, ótimo. Mas se ele tem consciência, ele sabe que o vizinho ali está passando necessidade, está passando fome, não tem para nada, sabe? E ele não tem nenhuma atitude, saiba, e isso vai ser requerido de nós. Se a gente não praticar aquilo que é justo, aquilo que é reto, Lemuel certamente lembrou dessa palavra, desse conselho de sua mãe, que ele deveria julgar retamente, deveria fazer justiça aos necessitados, aos pobres, ele não deveria deixar
as pessoas desamparadas. E Isaías 58 é a última passagem que eu vou lembrar, já falei dela, mas vou ler agora. Versos 6 a 12 diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, oh meu Deus, né? E ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe nesse dia. Você está curtindo esse dia aí como mamãe? Talvez você vá ver sua mamãe hoje, ou você vai ter mais saudades da sua mamãe, que ela já partiu, você não vai poder vê-la, mas lembre-se dos bons conselhos de uma boa mãe. Né? Lembre-se dos conselhos de uma mãe, de sua mãe, e lembre-se, a partir de hoje, dos conselhos dessa mãe aqui, que é até desconhecida, né? Anônima na Escritura, mas os seus conselhos são verdades tremendas que a gente precisa aplicar à nossa vida. Que Deus ajude a mim, a você, guardar esses preceitos, a gente não gastar a nossa vida, né, com coisas fora do padrão divino, que a gente possa ter uma vida de uma moral que agrade a Deus, uma vida de uma sobriedade que agrada a Deus, com um domínio próprio, uma vida de justiça e retidão que agrada a Deus, que ama o outro e transforma, né, aquilo que a gente sabe que deve fazer em uma atitude prática para agradar o Senhor. Como gratidão por tudo que Ele já faz por nós, tudo que Ele é, tudo que Ele já fez, já operou por nós, inclusive e principalmente a vida eterna em Jesus. Que o Senhor te abençoe muito hoje, né? E até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo. Vamos orar encerrando assim esse momento. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos constituídos em famílias. Nós não somos fruto, ó Deus, de uma planta. Não, nós somos frutos de uma geração, de um nascedouro que o Senhor estabeleceu, o fruto de amor de um homem, de uma mulher, da constituição de uma casa, uma família, e isso traz os filhos à existência, são herança do Senhor, são bênção, isso é a família, é uma bênção, e nós te louvamos pelo conselho da sua palavra. Sua palavra é justa, sua palavra é reta, sua palavra, assim como o Senhor, é boa, e assim, meu Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a guardar os conselhos desta santa palavra. E os bons conselhos daqueles que nos amam e nos amaram e nos instruíram, que o Senhor nos ajude a seguir os bons conselhos. É a nossa oração no nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando cada mãe nesse dia de uma forma muito especial, fazendo-a lembrar desta missão que é uma graça, uma dádiva que o Senhor concedeu, fazendo com que cada mãe possa louvar o Senhor por este privilégio. É a nossa oração, nossa gratidão ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.